挽回高校権領利休挽回残火の太刀挽回水無月挽回坂島横島八方塞がり挽回金シャラ舞踏だ挽回そうザビマル挽回八下の咎め挽回シャタツからがらしがらみの辻挽回北上天元明挽回鉄拳差し風挽回千本桜影吉挽回大グレン氷林丸挽回弱砲来光弁挽回Fala pessoal, beleza? E aí, bora pra mais um vídeo aqui, cara, aqui do canal Subsolo Geek. Aí ó, tô acompanhando essa saga sensacional aí do universo, né, de Berserk. Tô conhecendo melhor aí os personagens. Esse aqui é o canal, tá? Dá uma olhadinha aí pessoal, porque tem muito conteúdo interessante. Provavelmente depois eu vou dar uma olhada, vou ver se vou procurar aqui na verdade se ele tem alguma coisa falando sobre algo semelhante assim, né? Tipo 24 horas de como é que é o nome? Ai caramba, de Vagabond, por exemplo, né? Vagabond ali, como vocês podem ver, né? Vou ver se ele tem alguma coisa parecida para eu também entrar nesse universo, porque eu conheço muito pouco, tá? Então, bora lá dar uma olhada. E aqui é o canal Subsolo Geek, tá de parabéns aí, cara. Porra, sensacional. Não vou mentir pra vocês, droga. Voltou aqui pra onde tava, mas isso aqui é rápido de coisar, eu acho. Pera aí. Ai, caramba. Eu não quero ter voltado. É onde aqui? Não sei. Ai, droga. Acho que voltou demais, né? Um mercenário estúpido como eu conhecer a palavra amigo. O velho Guts não diria uma coisa dessas. Esses últimos anos foram divertidos. É como um mercenário se quiser ir embora. Terá. Eu procurava por ele. Os demais não sabiam de seu paradeiro. Ninguém havia o visto desde que Guts fora embora. Casca caminha pelos corredores. Chega aos antigos aposentos de Guts. Pega sua espada. Aqui já é próximo do e a final. abraça. David, enquanto fazia amor com a princesa, estava com raiva. Tem muito. Mesmo com o corpo Aqui. posto chamado de Griffith. Mas era uma armadilha. Griffith não já é o apareceu. final. E de repente, uma chuva de flechas se disparava contra o banco. De imediato, muitos morrem. E Kert atingido no ombro. E várias flechas voavam na direção de Casca. Enquanto isso, Griffith seguia sendo massacrado pelo anão. E pega seu colar. O Behelit. Quando o objeto vivo abre o olho, o executor deixa cair em um bueiro, por onde escorria o sangue do Falcão Branco. Beleza. E é desse ponto aqui agora sim que a gente começa. Devia ter marcado o tempo, né? 3 horas e 20 minutos. Mas bom, bora lá. Bora continuar aqui, porque o negócio vai pegar show de bola. Vamos ver qual é, né? E assim, tô cada vez mais gostando do personagem, tá? Tenho que admitir aí a vocês. Mas bora dar uma olhada. Um ano depois, em outro castelo, um torneio de combate acontecia para entreter um duque. Havia chegado o momento da luta mais importante do ano. De um lado, o famoso Crazy Killer. Do outro, um participante misterioso, magro, usando um pano árabe para cobrir o rosto e a boca, e portando em cada uma de suas mãos uma faca incomum, cada uma com 3 pontas, e a do meio mais grossa. Caraca, brabo. As outras são mais finas. Ali perto, Guts assistia ao torneio.
Crazy Killer logo faz uma investida, da qual seu adversário se esquiva facilmente. Killer continua atacando rapidamente com sua espada, e o Anônimo continua se esquivando com facilidade, até que prende a espada do adversário com suas facas de 3 pontas. Ele desfere repetidos chutes na cara com a perna direita. Ele acaba quebrando a espada de Killer. As facas do guerreiro agora apontam para o pescoço de seu adversário, que desiste. Me lembrou uma, acho que é Bagná, se eu não me engano. Tem uma espécie de arma que é mais ou menos assim. Acho que é Bagná o nome. Os espadachins desse país são patéticos. É moleza para alguém treinado os derrotar. Uau! Aquele homem misterioso é dos bons. Parece que ele vai ganhar a competição desse ano. Mas se alguém de outro país vencer, vai meio que pegar mal, dizia o Duque. É quando um homem de armadura e sobretudo faz sua entrada. Quem será? Guts. Ei, eu sou próximo, entra na fila. Eu acabei Sensacional. de me inscrever. Deixa eu passar na tua frente. Espera aí. Parece que você quer lutar contra alguém habilidoso. É eu. Isso significa que você é melhor do que aquele outro? Talvez. Caraca, lembrou aqueles homens lá do deserto do Senhor dos Anéis agora. Do universo, né, do Senhor dos Anéis. Esqueci. Os Morran... Os... Não é Morran... É Morrorand? Não. Ai, os Haradin. Lembrei. Morrorand. Morrorand é outra coisa. É os Haradin. Me lembrou. Bem legal, hein? Por que não me testa? Por mim, tanto faz. Depende do Duque. Ok, eu dou permissão. Talvez seja uma luta interessante. O mascarado se põe em posição de combate e diz para Guts se preparar. O espadachim segura sua espada e diz: pode vir. Vem, meu jovem. Marcha, droga. bora pra rua. Eu gosto que além de fazer a minha grana, a gente ajuda os outros. O homem do turbante atacava Guts com sua faca. O espadachim se impressionava com a velocidade do homem, que continuava atacando, e ele seguia se esquivando. Usando a lâmina de sua bota, o homem de turbante tenta perfurar a garganta de Guts, que bloqueia o ataque com sua espada, e a usa para tentar desequilibrar o adversário, que fazia uma acrobacia para acertar com o outro pé. Guts usa seu braço esquerdo para se defender. O mascarado aproveitava que o homem estava com seus 2 braços imobilizados e dobra seu corpo para furá-lo com suas facas. Mas Guts faz uma investida com a espada, com a parte sem lâmina, e empurra o acrobata para longe, o fazendo se chocar com a fila Sem lâmina não, parte sem fio, acho que ele quis dizer. de guerreiros que aguardavam sua vez. Por que você não entra no circo? Ele é muito forte. Ei, você aí, dizia o duque desse castelo enquanto se aproximava. Você é muito forte. Quer trabalhar para mim? É que tem muitos ladrões por aí. Então fazemos essa competição para reunir lutadores que possam caçá-los. Desculpa, mas eu não tô interessado. Eu só quero lutar com pessoas fortes. Rio. Você é um andarilho? Pode-se dizer que sim. Primo do Isso Rio. é bom. Eu ouvi que a líder do bando dos ladrões é uma mulher muito forte que nem mesmo 10 homens conseguem lutar. Uma mulher? Você já deve ter ouvido falar dela. Há cerca de 1 ano eles eram soldados. Falcão ou algo assim. Guts pega o Duque pelo colarinho. O que você disse? Falcão, sim, isso mesmo. Era o bando do Falcão. A líder do bando do Falcão seria a Casca. Mais tarde, soldados do Duque encontravam a atual base dos Falcões, no meio da floresta. Muitos seguiam feridos. Caraca. Casca estava estudando um mapa, pois ela havia recebido há pouco, através de um espião no castelo, a informação de que Griffith está sendo mantido no último andar da Torre do Renascimento. Durante todo esse ano, poucas pessoas ouviram a voz dele. Caraca, então ele ainda tava lá preso na parada. Caraca. O cara fez valer a sua promessa, né? 1 ano aí de tortura do cara. Mas nesse mês, ninguém ouviu. Jujou toca no ombro da nova líder e a diz para descansar. Caso contrário, ela não vai conseguir pensar em um plano para salvar Griffith. Ele se retira e deixa a comida. Quando Casca tenta comer, sua mão treme. Ela deixa cair a colher e o prato, e sua cabeça cai sob a mesa. Ela estava exausta. Lá fora, o guarda estava quase adormecendo, e de repente é atingido na cara por uma argola cortante, Ô, que caralho. parte metade de sua cabeça. Quem disparou isso foi o estrangeiro, o homem do turbante.
ele quem estava liderando o ataque, e manda os soldados avançarem. Caçador A de matança recompensa. começa. Casca acorda com os gritos, pega sua espada e vai pra fora e logo se encontra com o estrangeiro. Ele começa a atacar rapidamente com suas facas, enquanto Casca bloqueia com sua espada. Ele prende a arma da mulher e a chuta com a lâmina de sua bota. Por pouco ela consegue se esquivar, mas ele retorna com sua perna e acerta uma joelhada, a fazendo cair. Ele avança novamente e Casca começa a saltar para trás, até que tropeça. O estrangeiro então aprende com suas facas mirando seu pescoço. Acabou. Se você baixar sua espada e mandar seus homens se renderem, eu não te matarei. Vou contar até 3. Faça sua escolha. 1, 2, 3, 4! Diz alguém que surgiu de repente, chutando o estrangeiro pra longe. Caralho! Casca 4! abre seus olhos Guts. e se depara com ele. The hero is back. Não fique com medo de um artista de circo. Seja forte. Casca. Era Guts. Todo o bando fica contente com a aparição do antigo comandante. O homem do turbante levanta. Agora eu entendi. É difícil acreditar que você é aquele que matou 100 homens. O líder de assalto do bando do Falcão. Casca estava confusa, mas Guts diz que não há tempo para pensar. Eu vou cuidar dele. Faça a sua parte. Ele completa. E ela vai. O estrangeiro saca suas argolas de guerra e as lança para o alto. Elas começam a dar uma volta e vão na direção de Guts, pela esquerda e pela direita. Mas o espadachim consegue bloquear as duas com facilidade. O estrangeiro então saca 2 cabos, que parecem ser de espadas, mas ao invés de um pedaço rígido de aço, são cordas ou fios cortantes. Caraca. Ele ataca e Guts usa sua espada para cortar os primeiros fios. É como se fosse tipo fios de aço, né? Mas ainda assim foi cortado de raspão no braço e bochecha. O estrangeiro continua atacando, enquanto Guts desvia e acaba acertando a cabeça de um aliado, a estraçalhando. Ele começa a girar seus fios e ataca novamente. Guts então usa sua espada para levantar muita poeira e parar as cordas. Ele avança e dispara uma poderosa investida, da qual o estrangeiro tenta se defender com suas facas, mas ao ver que não seria suficiente, ele pula para trás. O golpe ainda acertou sua testa de raspão e retirou sua máscara. Senhor Silate, isso não é nada bom. Todos os meus homens estão condenados, dizia um soldado para o estrangeiro, que olhava fixo para seu adversário. Caraca. Seu nome é Guts, certo? Vou me lembrar desse nome. Silate e seus companheiros então vão embora. Logo, os membros do antigo pelotão de Guts correm para abraçá-lo, felizes em revê-lo. Casca diz que não podem perder tempo, pois têm que deixar esse esconderijo imediatamente. Ela dá as costas enquanto diz as ordens. Tá errada não, tá certo. Tá certo. Agora que estão reinstalados em outro lugar, Guts é atualizado sobre a situação. Rickert diz que se Casca não tivesse dado as ordens no dia do ataque, o bando todo teria morrido. Mesmo sendo atingida por várias flechas, ela manteve a sua postura. E é ela quem lidera o bando agora. Nós não estamos apenas fugindo sem rumo. Nosso espião no castelo disse que não se teve mais notícias sobre Griffith recentemente. Em breve teremos que colocar em ação o plano no qual temos trabalhado por todo esse ano. Vamos tirar o Griffith daquele castelo, diz Jujou. Guts responde com um leve sorriso, como se dissesse, conte comigo. Rickert pergunta se Guts não ouviu sobre o ocorrido, pois Tá as surdo, notícias se caralho. espalharam rapidamente. Guts responde que ficou nas montanhas, treinando com sua espada. Jujou então pergunta se ele encontrou aquilo que tinha mencionado. Ele responde, pra falar a verdade, ainda não. Mas eu entendi uma coisa. Não. Eu senti uma coisa. Parece que meu jeito não está relacionado a nada além da minha espada. Não sinto emoções verdadeiras. Nem consigo responder perguntas. Você parece bem calmo. Isso é bom. Mas você chegou bem na hora. Tivemos sorte. Receba nossos agradecimentos, líder de assalto. Logo, o pelotão de assalto volta para conversar com Guts, que perguntava a Gaston o que aconteceu com sua loja de roupas. Ele responde que quando ouviu o que aconteceu com o bando, ele não pôde ficar parado e teve que voltar. Jujou puxa Guts pela orelha e fala discretamente. Mais uma coisa antes de você ir. O que foi? É a Casca. Há um ano atrás, ela estava muito machucada.
ela estava delirando com febre por 3 dias e quase morreu. Nesses dias ela ficou chamando pelo Griffith. E por você. Todo mundo acha que ela é muito forte. Até onde eu conheço essa mulher, sei que ela vai continuar colocando todo o fardo nos ombros dela. Você precisa dar um jeito de diminuir esse fardo. Legal. Mais tarde, enquanto Guts estava sozinho debaixo de uma árvore, Casca aparece e o chama. Ele a segue e ficam próximos a uma cachoeira. Casca diz pra ele se preparar para lutar. Hã? Como é que é? Ei, calma aí. Ué, Qual foi o problema? A gente se vê depois de 1 ano e você ainda quer lutar? Beleza que você faz isso o tempo todo, mas não significa que nós também precisamos. Casca saca sua espada. Guts bloqueia o ataque e percebe o olhar da mulher. caraca. Ei, espera. Do que você tá com raiva? Casca continua atacando. Ela estava falando sério. Guts se esquiva e Casca lhe diz para sacar sua espada, para não a subestimar. O homem a derruba. O que está acontecendo? Me deu uma razão para lutar. A gente passa 1 ano sem se ver, e tudo o que você faz é me atacar? Por que você voltou? Ela pergunta. É tudo culpa sua. Foi tudo culpa sua. Você destruiu tudo. Foi tudo por sua causa. Ela não tá tão errada não, porque o Griffith ficou puto e fez o que fez, né? Dizia aos gritos. Ela ataca novamente e dessa vez Guts saca sua espada para se defender. Com seu rosto próximo ao dela, ele pergunta: por minha causa? Ela diz que sim, que foi ele quem destruiu tudo. Guts não consegue entender. Eu? Por quê? Ele pergunta. Ela continua atacando, enquanto diz que foi porque ele foi embora, porque ele abandonou Griffith. Guts agarra a mão de Casca, dizendo que isso não faz sentido. Alguém como Griffith jamais cairia em desgraça apenas porque ele foi embora. Marca aí. Casca se afasta e volta a atacar, enquanto diz algo que já havia dito, que um Outra excelente papel de parede. Muito legal. bom líder tem que ter paciência acima de tudo, que Griffith tinha que ser o mais forte de todos, mas que ele não era um deus. Ninguém vive apenas de sonhos e esperanças. Ela diz que foi Guts. Foi ele quem deixou Griffith fraco e triste. E que Griffith não pode fazer nada sem Guts. O espadachim arregala seu olhar. E lembra daquele dia. O dia em que deixou Griffith largado no chão. Se sentiu De humilhado, né? joelhos. Provavelmente. A espada de Casca acerta sua barriga. Com a voz trêmula, ela pergunta o porquê dele não ter se defendido. Guts segura a espada de Casca com sua mão, a sujando com seu sangue. Casca diz pra ele soltar e puxa, até que consegue tirá-la de sua mão. Ela cai de joelhos. Ela diz que não pode mais suportar isso. Ela lembra de quando disse que queria ser a espada de Griffith. E diz que aquelas palavras não eram verdadeiras. Ela já havia pensado assim, mas agora percebeu. Griffith não é um deus, e ela é uma mulher, mas ela sabia das intenções dele em se casar com a princesa. Afinal, o trono era o que ele almejava. Mesmo assim, mesmo rejeitada, ela queria estar com Griffith, servindo como sua espada. Mas há 1 ano atrás, ela havia percebido que não havia espaço para ela perto dele. Seu sonho já acabou. Casca não pode ser a mulher de Griffith. Não pode ser alguém importante para ele. Aquele foi. Muito foda a história, hein? Foi o primeiro demônio que encontramos. Estávamos esperando você. Talvez seja bom esse aí, hein? O Wix te dá a liberdade de contar a sua própria história com um site. Não pode nem mesmo protegê-lo. E ela está tão cansada. Então ela se joga do precipício. Que? Mas com sua mão sangrando, Guts a segura e a joga para longe do penhasco. Minha nossa!
No que você tá pensando? Caraca. Não faça essas coisas sem pensar. Ela se aproxima, enquanto o chama de idiota, e toca na sua mão ferida, dizendo que ele sempre sangra por ela. E com os olhos cheios de lágrimas, ela novamente o chama de idiota. Ela taca sua cabeça sob o peito de Guts. Ele abre os braços, toca no rosto dela, fecha os olhos, beija sua testa, baixa seu rosto, e ela levanta o seu. Ih, Eles abrem os olhos. Guts lhe toca no lábio. E então se beijam. Naquele dia, que legal. Griffith sofreu sua primeira derrota. Aquele homem nem mesmo olhou para trás. Casca finalmente havia entendido. Ela não queria admitir o que existia dentro de seu coração. Desde que ela conheceu Griffith, seus sentimentos sempre foram vazios. Ela sempre lutou e tentou lhe provar que seria capaz de sacrificar qualquer coisa. Porque ela queria viver como ele, com orgulho. Porque foi isso que ele lhe ensinou. Agora é como se tudo tivesse mudado. O que ela está prestes a fazer com Guts faz parecer que aquele amor pelo qual ela lutou tanto pareça um amor falso. E eles fazem. Ali, debaixo de uma árvore, no frio da noite, usando seus corpos para aquecer um ao outro. Caraca. Mas Legal. ao colocar Casca de costas contra a árvore, Guts vê nela ele mesmo quando criança. Quando foi violado pelo maldito Donovan. Com sua única fraqueza exposta, bem na sua frente. Aquele menino com um pano na boca para não gritar. Guts levanta seus braços e agarra o pescoço de Casca. Não. Ele não sabia o que estava fazendo. O que ele via era ele mesmo. Ele lembra das palavras de Gambino. Você deveria ter morrido. Você deveria ter morrido. Quando ele finalmente percebe que estava enforcando Casca, ele a larga. Mas como um garotinho assustado, ele ainda tremia. Bate na árvore, enquanto diz: Eu não queria ter feito aquilo. Eu não queria matar você, Gambino. Tem uma sombra enorme em cima de mim, me cobrindo. Minhas mãos e minhas pernas estavam atadas. Eu não tinha como resistir. Com a força de uma criança, eu não tinha como resistir de jeito nenhum. Caralho. Foi por isso que eu matei ele. Eu fiz parecer que ele tinha sido morto em batalha. Eu coloquei uma flecha nas costas dele. Naquele porco gordo maldito. Gambino te atacou e você o matou? Pergunta Casca, tentando entender. Ele explica que não. Gambino não. Não, eu não queria matar o Gambino. O Gambino, ele cuidou de mim quando eu era um bebê. Ele me ensinou a usar espada. Acabou o clima total, né? Mas por que ele me vendeu para aquele porco maldito? Ele sempre bebia. Ele era aleijado por causa da guerra. Agora ela vai. Ele falava com o cachorro e ficava dizendo Cecil, Cecil. Mas ele nunca pronunciou meu nome. Ele estava bêbado. Ele tentou me atacar de repente. Eu ia me esquivar, mas quando me dei conta, minha espada tinha passado pela garganta do Gambino. Uma lágrima cai. Guts suplica pelo perdão de Gambino, o chamando de pai, e jogando sua cabeça contra o chão. Casca tenta acalmá-lo. É quando ele se dá conta do quanto falou. Ele admite que isso foi estranho e se desculpa. Ele diz que acabou estragando tudo, mas que não dá pra fazê-la esquecer de tudo isso. Se abriu com ela sem querer, de forma involuntária. Casca ia perguntar algo, mas Guts a interrompe. Ele já sabia o que era. Sim, ele diz: Eu matei meu pai. Foi há muito tempo. Eu queria esquecer disso. Esse ano eu não pensei nisso nenhuma vez. Mas agora, do nada, só pode ser brincadeira. Eu já matei tanta gente. Matei tanta gente depois dele.
Por quê? Moral, Berserk é brutal, mano. Caramba. Porque eu só lembro dele. Porque eu só lembro do Gambino. Casca o abraça, dizendo que está tudo bem. Mesmo que isso piore as coisas, no fim vai ficar tudo bem. Porque ela deixou Guts vê-la por inteiro, até seus pontos fracos. Agora ela finalmente sente como se os dois fossem iguais. Ela diz que Guts até já sangrou por ela. Então toca em suas feridas, algumas causadas por ela mesma. As lambe. E diz que também quer uma cicatriz dele em seu corpo. Mas é. E eles voltam a se combinar. Ok. Quando estava prestes a dormir, com Casca sob seu peito, por algum motivo, ele se lembrou das feridas que Gambino lhe fez. E daquela grande espada que brilhava radiante e próxima daquele garotinho. Caraca, que maneiro. É muito legal o roteiro dessa história, cara. Muito legal essa trama, na boa. Ela é envolvente pra caramba, muito legal. E a narrativa imersiva aqui do canal deixa melhor ainda. Amanhece. Casca sentia como se seu corpo não fosse mais o mesmo. Ela diz que essa foi a sua primeira vez. E que é uma pena que Guts seja muito violento. Parecia até que estava correndo risco de vida. Ela relembra que quando Guts entrou no bando, ele não gostava de ser tocado. E pergunta se é pelo que aconteceu no passado. Você pode me tocar. Você já não salvou minha vida? Eu acho que naquele dia, só o seu toque não me ofendeu. Ele responde. Ela lhe dá um beijo na bochecha e pergunta se ele pretende ficar com o bando depois que salvarem Griffith. Ele diz que não pode. Olha para o lado, para onde escorria aquela torrente de água. E diz: nessa cachoeira. Eu já fiquei aqui antes. Eu viajei bastante nesse ano. Ele começa a lembrar de quando treinava nessas águas. Próximo de lá, havia uma casa onde morava um velho ferreiro e sua filha. Guts se tornou amigo dos dois e recebeu abrigo. Godo, como você consegue viver sozinho na floresta sendo um ferreiro? Sozinho não, eu e minha filha. Tá vendo aquela montanha? Tem uma mina lá. Dizem que fadas viveram naquele lugar. Godo, o que fez você se tornar um ferreiro? Todos os meus ancestrais foram ferreiros. Você gosta? Bem, é tudo que eu sei. Mesmo antes de aprender a andar, eu já segurava um martelo. Antes mesmo que eu pudesse decidir o que fazer da minha vida, eu já estava na forja. Aí eu decidi que seria mais habilidoso que qualquer outro ferreiro. Desse dia em diante, sem que eu percebesse, minha vida passou voando. Eu faço isso desde que nasci. Assim como uma criança que não sabe por que nasceu. Eu não sei por que continuo forjando. Quando eu tô na forja, tem uma coisa que eu adoro. E o que é? Faíscas. Faíscas são lindas. Elas parecem querer te engolir, assim como a vida. E assim como a vida, elas inesperadamente passam diante de seus olhos. O brilho fugaz da vida, né? Cara, poético. Depois daquilo, Guts lembrou que ainda tinha que encontrar seu sonho, seu propósito. Ele se perguntou se não seria essa espada o seu sonho. Griffith dizia que um sonho era algo cintilante e elegante. E isso não é o que eu quero. Minha espada é a coisa mais próxima de mim, como se fosse parte do meu corpo. Presta atenção. Por causa dessa espada, eu escapei da morte várias vezes. Ela me guia no campo de batalha. Ela foi parte de mim quase toda a minha vida. Ela sempre esteve ao meu lado. Desde antes de eu matar o Pazuzu, antes de eu entrar pros Falcões. Nós nunca nos separamos. Mesmo quando eu me encontrei com o Zod, nos momentos de agonias insuportáveis e nas horas em que fico frente com a morte, essa espada me dá a vida. Essa espada. Por tudo o que eu passei. Não é bem assim. Eu vivi a minha vida através dessa espada. As memórias que não estão ligadas a ela não têm sentido. É como se eu tivesse nascido para essa espada. Tudo na minha vida, de repente, acontece diante de meus olhos. Faíscas. Eu acho que sou atraído pelas faíscas também. Quando as faíscas voam no meio da batalha, elas mostram nossas memórias. Essas faíscas são tudo. Através delas, eu posso ver a vida.
Eu vou continuar segurando essa espada. Talvez meu sonho seja diferente do sonho do Griffith, mas eu não serei controlado por ninguém. Eu tenho que ser o dono da minha mente, porque eu quero criar as minhas próprias faíscas. Guts explica tudo isso para Casca, o que a chateia. Ela diz que todos os sonhos de Guts são egoístas, que ele só pensa em si mesmo. Então ela pergunta se ela não faz nenhuma diferença. Ela começa a dar chilique e Guts a interrompe, dizendo: vem comigo, vamos ficar juntos. O que vai acontecer no futuro, ninguém sabe. Ficar com você vai contra tudo que eu já fiz. Poderia ser um problema, ou poderia ser incrível, ninguém sabe. Mas eu vou querer fazer de novo. A partir de hoje, nós vamos fazer mais 100 vezes. Não, 1000 vezes, todos os dias. E eu vou tomar conta de você. É nisso que eu tô pensando agora. Caraca. Casca o chama de idiota. Não me chama de idiota, eu tenho sentimentos. Responde, Guts, enquanto olha para aquele rosto corado. E mais uma vez se beijam, sob a luz do sol que atravessava as folhas daquela grande árvore. Que legal. O que essa manteiga tem? O que essa manteiga tem? Três dias depois, na floresta de Portland, um fenômeno estranho aconteceu. Lenhadores e caçadores viram algo que dizem que veio do cânion da selva. Ah, pô. Refletindo a luz do sol, um monstro gigante em forma de cobra. Caralho. Agora, sem que haja qualquer explicação racional, o festival começou. Festival. Aí, galera, ó, quem puder aí, quando for vir ver o canal, puder, apoia o canal do cara aí, beleza? Qualquer valor, porque, cara, fazer isso aqui dá trabalho e dá pra ver e sentir que o cara se dedicou a fazer isso aqui, cara. Tá muito legal. Bora lá. Bora lá, porque, porra, vale a pena. Parabéns aí, o Subsolo Geek 2.0. Parabéns aí pra você. De verdade. Eclipse. A coroa. Coroa solar, né? Ou coroa lunar nesse caso, eu acho. Quando eu era criança, eu e meus amigos iniciamos uma campanha e lutamos contra outros bandos de garotos. Uma dura vitória nos deu um pouco de prestígio. Os objetos que nós saqueávamos brilhavam como ouro. De tarde, o sol não alcançava meus olhos naquelas ruelas cheias de bares e bordéis. Mas quando eu levantei a minha cabeça, eu vi a coisa mais brilhante que existe, sendo coberta pelo sol que se punha. Eu coloquei na minha cabeça que aquilo seria meu. Mas agora, escuridão, nem um pingo de luz, só escuridão. Quanto tempo desde que eu me afoguei nessa escuridão? Uma eternidade? Parece que foi só um segundo. Todos os meus sentidos estão apagados. Eu não sinto nada. Meu corpo é como se estivesse flutuando no ar. Será que eu ainda estou lúcido? Ou será que eu perdi minha sanidade há muito tempo? É o Griffith falando, né? Dentre todas as imagens que aparecem na minha cabeça, somente uma é clara. Aquela coisa parece um raio dentro do meu cérebro. Caraca, se que movendo, legal. tentando escapar. Ela me segue sem parar. É como se as ondas do oceano estivessem quebrando no meu cérebro e levando todo o meu afeto. Caralho. Frustração, amizade, inveja, vazio, tristeza, fome. Eu quero voltar para aquilo que me faz sentir afeto. Não só para aquilo. Eu quero voltar para todas as coisas às quais eu tinha afeição. Mesmo que essas coisas ainda estejam na minha cabeça, claras como cristal. Eu não sinto mais nada por elas. Eu quero meus sentimentos de volta. Eu sempre soube que eu era diferente dos outros. As pessoas nunca me ignoravam. Algumas me davam a mão, enquanto outras eram hostis. Eu recebia favores dos amigos e das pessoas que confiavam em mim,
enquanto recebia medo e desdém de meus inimigos. Eu já sabia o caminho que tinha que trilhar, por isso mantive tantas almas na palma de minha mão. Legal. Mas por que quando o assunto é ele, eu perco meu equilíbrio? O Guts, ele tá falando. Aquele que me afogou na escuridão é o mesmo que me mantém vivo dentre os milhares de companheiros e inimigos. Por que só ele? Quando isso começou, eu estava certo de que ele era meu, mas de repente ele tomou conta É muito estranho essa parada que ele era meu. É muito estranho isso. de mim há muito tempo. Mas eu entendo que não é como se fosse uma parada de amor, né? O atração sexual, não é isso. Mas meio de controlar, né? Controlar o poder que se chama Guts, né? A força bruta. Eu entendo assim, pelo menos. Naquelas ruas pavimentadas, esse jogo sem fim começou. Meu desejo incessante de realizar meu sonho fez com que eu iniciasse a minha jornada. Mas agora, enquanto os meus sonhos estão sumindo dentro de mim, o brilho dele faz meus olhos doerem. Caraca. Guts. Mesmo que não pudesse ver nada naquela sufocante cela escura, Griffith mantinha seu olho aberto. Até que, depois de muito tempo, ele viu uma luz. Uma luz que vinha da brecha daquele tijolo. Tijolo que aos poucos saía do lugar. Eita. Até que sai por completo, revelando a criatura que o empurrava. Algo que parecia ser um amontoado de fetos. Caralho. Griffith achava que aquilo era uma alucinação. Ele não podia acreditar. Aquele amontoado de carne o chamava de príncipe. Príncipe, nós somos aqueles que precisam de sua piedade. Nós viemos pedir uma audiência absoluta no mundo dele. Nós nos encontraremos. Nós somos a sua família. Que porra. Griffith percebe que naquele buraco deixado pelo tijolo havia um mundo que, visto dali, não parecia ter fim. É o Behelit? Será que é isso? Os falcões se preparavam para a missão. Caralho. Que Os feridos não iriam participar e Ou seja, no caso, o Griffith também é marcado de alguma forma por alguma coisa, né? Então. continuariam na base. Entre os feridos estava Rickert, que se sentia mal por não poder ir junto. Os demais seriam separados em 2 grupos. Um deles, a equipe de resgate, composta apenas por Casca, Guts, Pimpin e Jojo, foram a um cemitério, onde havia uma passagem secreta para o castelo. Informação fornecida pelo informante. Casca encontra o túmulo que procurava. Pimpin retira a lápide do lugar, então a passagem secreta é revelada. Casca estava para descer, mas Guts pede para que ela espere, dizendo que tudo bem Pimpin e Jojo irem, mas a comandante não deveria ir também. A real é que ele estava preocupado. Eles ficam de chamego, o que deixa Pimpin e Jojo completamente confusos. Casca diz para Guts obedecer às ordens de seus superiores e também diz que vai tomar conta dele. Jojo e Pimpin se seguram para não rirem. Eles enfim descem pela entrada, atravessam uma passagem cheia de água, até que chegam em outra escada. Eles sobem e vão parar em um mausoléu, onde o tal informante os aguardava. Era a princesa Charlotte, acompanhada por sua mais fiel criada. O grupo segue a princesa pelos arredores do castelo. Guts colocava seu braço sob o ombro de Casca e perguntava: "Ei, quer segurar minha mão?" Ela o afasta e ele vira a cara. Então Casca segura a capa de Guts e não larga. Que legal. Ela tá parecendo uma criança perdida. Nós não devíamos mostrar sentimentos pessoais, dizia Guts consigo mesmo, com um sorriso no rosto. O grupo logo chega a uma torre. Torre sobre a qual Jojo já ouviu falar. Caraca. É a Torre do Renascimento. Dentre todas as torres de Midland, essa é a mais alta e a mais antiga. Dizem que Midland foi fundada aqui. Ninguém sabe por que essa torre foi construída. Durante as guerras,
aqui eram aprisionados prisioneiros. Na caça contra os pagãos, eles também eram aprisionados no subsolo desta torre. A princesa diz que ouviu falar que Griffith está no último andar do subsolo da torre. A forma apaixonada como Charlotte se referia a Griffith acaba por irritar Casca. Ela fica cabisbaixa e diz a Guts que se sente uma vaca e se desculpa. Guts dá as costas e diz: "Mas que droga! Você fica emocionada por qualquer coisa. Não foi você quem disse para deixar os sentimentos pessoais de lado? Comece a agir." Ela continua se desculpando enquanto estende a sua mão para Guts, que rejeita seu toque. "Eu já disse que não é hora para isso. Vamos indo. Eu não gosto de ver você toda preocupada com o Griffith. E o pior de tudo é que eu não posso fazer nada a respeito." A entrada para a Torre do Renascimento estava sendo guardada por 2 soldados. Jujou dispara 2 facas, acertando a garganta de cada um. Ele pega as chaves de um deles e em seguida todo o grupo entra. Legal, legal. Enquanto isso, no acampamento dos Falcões, um dos membros pede que Rickert vá buscar um pouco de água no rio. Estavam todos confiantes de que Griffith iria voltar para fazer os Falcões renascerem. Rickert chega até o rio e de repente, ao longe, ele percebe algo brilhando e flutuando sobre as águas. E aquela fada? Parecia uma criatura humanoide com asas de borboleta. Ela começa a flutuar rapidamente por entre as árvores, derrubando uma espécie de purpurina de suas asas. Glamour. Rickert estava chocado, achando ter visto uma fada. De repente, ele escuta um barulho vindo do acampamento e logo corre até lá. Mas quando chega, só restavam as fogueiras. Ué? Todo o bando havia desaparecido. Eita porra. Rickert escuta um barulho vindo da escuridão da floresta. Ele vira sua atenção para lá. E naquele breu, de repente, pode-se ver alguém pendurado de cabeça para baixo. Caralho. Aquele corpo se aproximava. "Corra, Rickert", ele dizia. Quando se aproxima o suficiente para ter a luz da fogueira refletida em sua face, podemos ver uma criatura de rosto gigante, inchado, gosmento, com tentáculos com olhos extras, uma segunda boca gigantesca no lugar do pescoço, boca a qual prendia aquele homem, aquele monstro, o Conde, o maldito Conde. Rickert se tremia todo. Ele tenta se mover e acaba pisando em um rio de sangue. Ah, não, tá. Sangue que vinha da pilha de... Estamos confundindo aqui, eu tô confundindo as coisas, tá? Mas eu sei que é o personagem, só me confundi com o momento. Tá, isso é antes daquilo tudo. de corpos mortos dos falcões. Em cima deles, haviam insetos humanoides gigantes. Caralho. Acima de Rickert, em um galho de árvore, aquela criatura que parecia uma fada. Ela parecia ser a líder dos insetos e dá ordem para eles atacarem o garoto. O conde fazia o mesmo. Mas de repente, atrás de Rickert, o Cavaleiro Caveira aparece. Saca sua espada e manda os outros monstros irem embora. Não irei permitir que vocês continuem a denegrir esse local. Os monstros não se atrevem em confrontar o cavaleiro e vão embora. Só nesse momento, parece ter caído a ficha para Rickert. Ele começa a gritar, chorar e se perguntar o que foi isso. O que diabos ele acabou de presenciar? Ao olhar para trás, o Cavaleiro Caveira também havia sumido na névoa. E utilizando seu cavalo, ele pulava entre as árvores. Caralho, que loucura, cara. Na Torre do Renascimento, Guts e os demais desciam pelas intermináveis Será que tem a ver com Merrelite? É Berrelite? Enfim. escadas circulares. A princesa acaba se assustando com o rosto deformado de um dos prisioneiros. Uau. Ela cai e diz que seus joelhos estão fracos. Droga, não tem jeito. Que rapariga mimada. Beleza, sobe aí, eu te carrego. Charlotte então sobe nas costas de Guts. Casca parece não ter gostado, mas não diz nada. Apenas vira seu olhar
e continua o caminho. Ciúme. Bagulho chato. Aquelas escadarias pareciam não ter fim. Charlotte diz que seu pai havia lhe contado que esse subterrâneo tem a profundidade igual ao tamanho da torre. Ela comenta que essa cratera já estava aí mesmo antes da torre existir. Guts se perguntava o que havia lá no fundo. A princesa então questiona se algum deles sabem a origem do nome Midland. Ela começa a contar algo que aprendeu com sua professora de história. Algo que aconteceu há 1000 anos atrás. Nesse continente, haviam muitas tribos que batalhavam constantemente. Era uma era de conflito. Por causa dessa guerra sem fim, muitos corpos não eram enterrados e epidemias se alastravam. 1/3 da população foi dizimada. Mas enfim, apareceu uma pessoa capaz de parar esses conflitos. O rei Gaizerik. Ele uniu todos os países pela primeira vez na história. Todo o continente se tornou um único império. De onde ele veio e que tipo de guerreiro era, não se sabe. Tudo o que supostamente havia sido escrito sobre ele desapareceu. Gaizerik lutava sem piedade. Ele ficou conhecido como o Rei que Traz a Morte. Sim, por seu ímpeto, mas também por usar um elmo em forma de caveira. Ao chegar nessa parte da história, Guts arregala seu olhar, lembrando daquele cavaleiro de cabeça de caveira que lhe apareceu há 1 ano. Jojo diz que também já ouviu essa história da caveira e que mais lhe parecia um conto de fadas. Se não me engano, antes de reunirem trabalhadores da parte central do país, foram necessários muitos outros trabalhadores para construir a nova capital. O rei vivia meio à luxúria enquanto os cidadãos eram esmagados pelos altos impostos. A vida na cidade era cheia de suntuosos banquetes e carnavais. Então Deus enviou 5 anjos para punir o rei Gaizerik. A cidade desapareceu em uma única noite, abaixo de nuvens e trovões, sem deixar nenhuma evidência. Completa Jojo. E em seguida pergunta à princesa qual a relação da cratera com essa lenda. Ela responde que não é uma lenda. Ao menos a cidade a qual ela falou existiu. O nome da capital era Kuniyoshuonochi, que significa Midland. Mas por causa de um desastre natural, a cidade desapareceu e alguns de seus vestígios se encontram no fundo dessa cratera. A princesa continua dizendo que depois da morte do imperador e da destruição da capital, o continente lentamente se dividiu em muitos países. Como Gaizerik não tinha herdeiros, foi uma era de batalhas. Em todos os países, só havia uma família relacionada ao imperador Gaizerik, a Casa Midland. Ao menos, foi isso que a princesa aprendeu. Ela diz que muitos já tentaram investigar essa cratera, mas ninguém voltou vivo. Casca esbarra em uma parede e acaba derrubando sua tocha, que cai naquele quase infinito buraco. Ao finalmente chegar no chão, podemos ver uma pilha de cadáveres putrefatos. Todos com uma coisa em comum: marcas em suas testas, todos marcados como sacrifícios. Guts e os demais obviamente não conseguiram ver nada dada a tamanha distância. Então, seguiram seu caminho. Mas alguém em meio à escuridão os perseguia. O anão. Eles finalmente chegam na última cela. A princesa começa a bater na porta, chamando por Griffith. Casca se tremia toda e Guts toca em seu ombro, tentando acalmá-la. Ela pega as chaves e destranca a porta. Utilizando a lamparina, ela tentava iluminar aquele breu. O cheiro era horrível. Eles continuam caminhando para frente, até que encontram um corpo largado no chão. Griffith. Guts corre na direção de Griffith e o coloca em seus braços. Griffith estava nu e seu elmo trancado na sua cara. Seu corpo desnutrido, cheio de feridas. Ele parecia tentar falar algo, mas não conseguia. Lastimado. Casca tentava se aproximar, mas Guts gritava para ela ficar onde estava. Se afasta! Jojo pega as chaves que estavam com Casca, vai até Griffith, destranca o cadeado do elmo e o retira.
é tipo aquela parada bem legal, essa menção que ele fez aqui, o autor, né? Que é tipo aquela parada do Príncipe da Máscara de Ferro, o Homem da Máscara de Ferro, na verdade, né? Interessante. O olhar daqueles dois, ao verem o rosto de Griffith, expressava pavor e desespero. Casca novamente se movia e novamente Guts a impede. Não! Não chegue perto! Não chegue perto! Ela parava. Não pode ser. Esse não pode ser o Griffith. Só agora, Griffith percebia que Guts estava ali, na sua frente, e o engole com seu olhar. Ele tenta falar algo, mas não consegue. Move sua mão até o pescoço de Guts, que logo o abraça mais forte, cheio de tristeza. Mas ele coisou a mão pra tentar enforcar ele, eu acho. Guts começa a chorar. A mão de Griffith cai e toca o punho de Guts. Casca estava soando de nervoso. Ela não parava de tremer. Estava desesperada. De repente, a porta da cela é fechada. Obra daquele que os perseguia, o torturador. Vocês não vão a lugar nenhum. Eu sou o vigia desse local. Princesa, não fique com medo. Eu sou apenas um homem deformado. Vocês não podem fugir. Eu tranquei a porta e também chamei os guardas. Vocês estarão cercados em 1 minuto. Então desistam. Princesa, seja um pouco paciente. Você vai ganhar um brinquedo novo e o rei terá orgulho de você. Guts levanta, olha para o torturador e pergunta: foi você quem deixou o Griffith assim? Ficou com raivinha, foi? Não adianta. Muito bom. Muito bom, muito bom. Essa porta é 4 vezes mais grossa que uma porta comum. Além do mais, o rei me disse para fazer o que eu quisesse, então eu fiz. Isso não significa que sou mau. Foi a primeira vez que uma pessoa feia como eu pôde fazer essas coisas, então eu me esforcei bastante. Primeiro, para ter certeza de que ele não fugiria, eu cortei os tendões das mãos e das pernas dele o tempo todo. Exceto enquanto ele dormia e comia, eu arrancava a pele e as unhas dele e as queimava com ferro quente ou com água fervente. Eu passei o ano todo a serviço dele. Nós vivemos como um casal e eu sempre cuidava das feridas dele para que ele não morresse. Nós ficamos muito próximos. Um profissional como eu não gosta apenas de admirar a beleza exterior, mas também a beleza debaixo da pele. Eu pude contemplar a beleza dos músculos e das veias dele. Foi uma visão sufocante e fantástica quando eu cortei aquele rostinho lindo dele e toquei naqueles músculos rosados, a pele, a carne. Assim, eu quase esqueci. Vou mostrar o que eu arranquei dele. Tenho muito orgulho. Aqui, olha, é meu amuleto. Levo pra todo canto. A língua dele. Guts atravessou a porta e o estômago do maldito com sua espada. Guts saca uma faca e diz, enquanto corta a língua do verme: você vai morrer, mas não vai pro céu, seu maluco de 2 línguas. Você vai pro inferno. Guts o joga na profunda cratera e logo em seguida, vários soldados armados com bestas aparecem. O espadachim estava com um olhar insano, cheio de ódio. Um olhar Linda, linda, linda tela de descanso, sinceramente. Caraca, olha isso, gente. sedento por sangue. Ele avança e estraçalha os cavaleiros. Os demais se acovardavam e tentavam fugir, mas Guts os persegue. Eu tenho essa música Dead Space. E o resultado é uma chuva de sangue. Ele acaba chegando no lado de fora da torre, onde um exército o aguardava. Os soldados o reconhecem. Ele é Guts, o assassino de 100 homens. Eles diziam, mas o capitão não dá importância pra isso. Esse homem mal conseguiu chegar até aqui com essa espada gigante. Olhem pra ele, ele já está quase morto, diz o capitão, antes de ter sua cabeça estraçalhada. Guts continuava com sua matança sem fim. Só depois, os outros do grupo saíam da torre. Pimpim era quem carregava Griffith, e os outros dois, Shujou e Casca, entravam na luta. De uma estrutura mais elevada, o rei aparece e via a cena.
Ele estava diferente, completamente decrépito e sequer conseguia se manter de pé sozinho. É quase como se ele tivesse envelhecido uns 40 anos. Griffith, Parece. seu maldito. Você foi aprisionado embaixo da torre pra morrer. E então surge das profundezas. E ainda tenta levar a Charlotte. Acha mesmo que eu vou deixar você levar embora a minha luz? Vossa Majestade. Bakiraka. Hã? Tragam o Bakiraka. O rei se referia a um grupo de assassinos. São membros de uma tribo que trabalha com matança. Chamam de Guilda de Assassinos. E é quase como uma religião. O grupo em questão é formado por 5 pessoas. Um alto e magro, um musculoso, um anão, uma mulher e um que parecia ter o tamanho de uma criança de 2 anos. Suas ordens são para matar todos os invasores e trazerem a princesa de volta, sem que lhe seja tocado um único fio de cabelo. Enquanto isso, a equipe de resgate chegava novamente no mausoléu que usaram para invadir o castelo. Guts estava completamente exausto e transtornado. Casca vai até ele para limpar o sangue em seu rosto. Griffith assistia aquilo com atenção. Eles já estavam no túnel da passagem secreta. E ao perceber que uma gota caía do teto, Guts olha para cima e se depara com um dos Bakiraka. O assassino utilizava 3 garras em cada uma das mãos e... Essa aí acho que é a tal da Bagnar? É Bagnar? É Bagnar, acho que é Bagnar essa aí. tira seu corpo para atacar. Guts se defende e o assassino foge, usando a escuridão para se esconder. De repente, outro do grupo que estava escondido na lama tenta surpreender Casca com um tridente. A mulher consegue bloquear o ataque e o inimigo volta a se esconder na lama. No encanamento, aquele que parecia uma criança aparece e dispara um dardo de envenenamento, mirando Griffith. A princesa percebe e usa seu corpo de escudo. O dardo atinge seu braço e ela cai. Guts tenta pegar o pequeno. Ele desvia do primeiro ataque, mas o segundo parte seu corpo em 2. O das garras dá as caras novamente e oferece um acordo. Me deem a princesa e eu garanto que ela continuará viva. Ela foi atingida por um veneno mortal, mas nós temos o antídoto. Não se preocupem, nós também teríamos problemas se ela morresse. Casca reluta, mas acaba aceitando. A serva de Charlotte então a leva até a membra mulher do Bakiraka. Em seguida, o anão de tridente novamente ataca, surgindo da lama. Ele mirava Griffith, mas Pimpim bloqueia o ataque com sua clava e revida, mas o maldito novamente fugiu. O das garras avança em Griffith, mas Casca bloqueia o ataque e tenta contra-atacar, mas o assassino desvia. Um pouco mais distante, aquele com o corpo mais robusto sacava uma lança e disparava com uma enorme potência. Guts é quem bloqueia o ataque com sua espada, mas ainda assim, seu corpo é jogado para trás e ele cai naquele rio de bosta. Guts levanta e logo um segundo disparo acontece. Ele bloqueia novamente, mas dessa vez consegue se manter de pé. Jujou observava atentamente. Ele percebia algo enquanto a lança ricocheteava entre as paredes. E diz para apagarem a lamparina, pois ele teve uma ideia. Não dá para explicar, não dá tempo. Pimpim, ao meu sinal, bata na parede com toda a sua força. Observem meu truque. Espero que funcione. A lamparina é jogada na lama e apaga. O homem da lança fica confuso. Jujou dispara uma faca na parede. As faíscas iluminam por um instante a região da colisão. Ele faz isso até encontrar a localização do lanceiro. E quando encontra, dispara 2 facas na sua direção, o acertando na garganta. Agora, Pimpim, bata na parede. Vamos nos guiar pelas faíscas. Pimpim o faz, formando um grande brilho em 1 segundo. E nesse exato segundo, o das garras e o do tridente atacavam. O primeiro tem sua cabeça partida ao meio por Guts, e o segundo, sua garganta perfurada pela espada de Casca. Os falcões finalmente têm um momento de respiro. Mas logo sentem um cheiro de gás. Isso fora obra da única que havia sobrado do grupo de assassinos. Ao chocar seus braceletes, ela faz surgir uma faísca que logo cria uma corrente de fogo que ia na direção dos falcões. Eles corriam para o lado oposto. Os corpos dos cadáveres são incinerados. As chamas estavam próximas. Não tinha mais como fugir. De repente, Griffith parece ter pensado em algo e faz um movimento com a cabeça. Pimpim parece ter entendido. Ele arregala seu olhar, estica sua clava para trás e desfere um poderoso golpe no teto, abrindo uma passagem. Ele grita para os demais se abaixarem, então todos se jogam no chão.
a corrente de fogo muda seu curso, atravessando o buraco no teto. Como foi que isso aconteceu? Pergunta Guts. Pimpin responde: eu já passei por muitos incidentes desse tipo quando trabalhava em uma mina. O fogo sempre vai pra cima. Uau, que incrível. Não. O Griffith percebeu isso antes de mim. Ah, foi o Griffith. Silêncio incômodo, hein? Enquanto isso, no castelo, o rei perfurava o coração da Bakiraka do fogo. Eu pensei que tivesse sido claro. Eu não perdoarei aqueles que machucarem a princesa. E ainda deixaram Griffith fugir. Ele aponta sua espada para a serva de Charlotte. Sua maldita! Você estava envolvida nisso? Charlotte se intromete e impede que a mulher seja morta, dizendo que ela não teve nada a ver com isso. Ela suplica a seu pai que a perdoe e que também esqueça de Griffith. Afinal, ele já foi torturado por um ano inteiro. Isso é mais que suficiente para uma vingança. O rei baixa seu olhar e diz que tudo bem. Não vou tocar nele novamente. Não se preocupe com isso. Agora vá descansar. Você deve estar exausta. Os cavaleiros da corte então escoltam a garota até seus aposentos. O rei diz ao outro soldado: chame os cães negros. Diga a eles que sua missão será encontrar e matar Griffith. Se me trouxerem a cabeça do Griffith, darei-lhes qualquer coisa. Mande essa mensagem para o líder deles. Virou tipo a obsessão do velho, mas não pelo que... pela suposta traição, né, que ele fez, mas pelo fato do Griffith ter tocado na menina antes dele. É terrível. Então a majestade se retira. O capitão estava irritado. No que Vossa Majestade está pensando? Capitão? Eu sei que são um bando de criminosos, mas são o único grupo mais forte que os Falcões. Tolice! Eles não são cavaleiros. Eles só trazem desgraça para o nome de Midland. Aquele homem... Hã? Ninguém sabe de onde veio o líder dos cães negros. Ele parece um animal. Enquanto isso, um dos membros dos cães negros vai passar a informação para o líder. Não tá vendo que eu tô ocupado? É que eu tenho coisas importantes para fazer mais tarde. Mas é uma ordem do rei. Ele disse que o líder dos Falcões fugiu. O que você disse? Que coincidência. O que eu tinha que fazer era exatamente acabar com o líder dos Falcões, Griffith. Caralho, que bizarro, mano. O rei se isolava em seu trono. Charlotte! Queria saber por que ele ficou com essa aparência aí em um ano só. Ao menos falei com você durante esse ano. Você se trancou em seu quarto e nem mesmo mostrou seu rosto. Para tentar entrar em seu quarto, eu gritei como um louco e chorei como se um monstro terrível tivesse tirado você de mim. Você quer que eu poupe o seu amado? Isso tá destruindo a minha sanidade. Para piorar, estou com um maldito vírus. Minhas forças estão... Quando fui no lugar onde aquele bruto se aproveitou da minha princesa, eu fui como pai. Eu não posso perdoá-lo. Você fez Charlotte dizer aquelas palavras. Foi você. Tudo por causa do que você fez. Por isso, aquele homem, Willard, cortará sua cabeça. O rei começa a lembrar de quando recrutou os cães negros. Durante a Guerra dos 100 Anos, para aumentar o contingente militar, Midland recrutava criminosos presos. Em um dia de recrutamento, o rei viu aquele homem que não parecia humano. Ele queria ser o líder do grupo dos prisioneiros, pois se declarava o mais forte. Os outros prisioneiros discordavam. Aparência bestial, brabo. Um deles, Babu, o deceplador de cavaleiros, o provocou. Esse cara de macaco falou algo interessante. O mais forte será o líder e eu sou o mais forte. Logo, uma luta é sugerida. O vencedor seria o líder do pelotão. As algemas de Babu foram retiradas, mas Willard disse que não precisava retirar as suas e sequer precisava de uma arma. Babu avançou e um segundo depois, ele estava pendurado no topo de uma coluna,
com seu estômago perfurado. O rei ficou embasbacado. Embora eu tenha visto com meus próprios olhos, aquilo não parecia real. Parecia uma piada de mau gosto. Todos ficaram sem palavras. Os Cavaleiros Negros, embora fossem bravos, não puderam tomar o lugar dos Falcões. A crueldade deles era inesquecível e intolerável. No nosso território, em território inimigo, em qualquer lugar, eles roubavam, violavam mulheres, matavam velhos e crianças sem piedade. Mas eu não reprimi aquele homem. Pelo contrário, eu o enviei para regiões mais remotas. Como ele era o principal da tropa, eu quis mantê-lo longe. A verdade é que eu tinha medo dele. Mas ele é a pessoa mais apropriada para destruir os Falcões. Espere e verá, Griffith. Eu liberei os cães. Eles estão sedentos por sangue. Os cães do inferno estão chegando. Tá, porra. Os Falcões haviam recebido a ajuda de uma família de fazendeiros. Eles deram cavalos e uma carroça. E fizeram isso porque, para eles, Griffith é o herói que levou o país à vitória. Uma jovem, a filha do fazendeiro, entrega um buquê de flores ao Griffith e diz ter certeza de que tudo que foi contado no castelo é mentira. Que Sir Griffith jamais tentaria se rebelar. Ela diz acreditar nos Falcões. Depois o grupo se vai. Ju-Joe conduz a carroça, enquanto Casca fica no lado de trás, cuidando de Griffith. Guts e Pimpin os acompanhavam a cavalo. Enquanto via aquela cidade diminuindo pela distância, Griffith sentia que seu sonho estava igualmente distante. É, rapaz, negócio brabo, hein? Vamos falar a verdade. Narrativa excelente, cara. Canal show de bola. Sinceramente, tô gostando muito de acompanhar essa aventura do mundo de Berserk. Até então eu não conhecia. Tô gostando pra caramba. Vocês que estão acompanhando comigo, o que vocês estão achando? Manda aqui nos comentários o que vocês acham, opinião, entendeu? Sobre tal personagem. Eu, sinceramente, eu acho que é a partir daqui que a parada do Griffith meio que muda pra uma pegada mais horrenda, talvez. Eu não entendi muito aquilo que ele teve. Foi o que? Foi uma ilusão? Ou foi o Merelite falando com ele? Eu, sinceramente, não entendi. Se você puder e souber, logicamente, manda aqui nos comentários e tira essa dúvida aí pra mim, beleza? No mais aí, muito obrigado, vocês são demais e até a próxima.